Olá, família do Centro Espírita Antônio de Oliveira. Com muito carinho, nós estamos aqui para fazer esse evangelho, ter esse momento de oração juntos. Eu convido você nesse momento, aqueles que puderem, né? Às vezes você pode estar no trânsito, com o celular, alguma coisa, em deslocamento. Quem quiser fechar os olhos, nos tranquilizar nesse momento, para a gente fazer a nossa oração, para a gente fazer esse momento de comunhão com Deus. Eu peço com muito carinho que a gente una os nossos corações, que você sinta aí a presença do seu amigo espiritual nesse momento, entre em comunhão com o nosso Senhor Jesus e, acima de tudo, com Deus, Criador de todas as coisas, Senhor da vida. Muito obrigado por esse momento, por essa união, por esse carinho na alma que com certeza a espiritualidade nos proporcionará. Que esse evangelho, Senhor, penetre fundo a nossa alma, penetre fundo o nosso coração, sustentando os nossos propósitos, os nossos pensamentos. Senhor Jesus, conceda-nos saúde, ânimo e alegria de viver. Senhor Jesus, debaixo da tua bênção, debaixo da tua proteção, pedimos licença para iniciar nosso evangelho de hoje. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feito, Senhor, a tua vontade, assim na terra como no céu. Não nos abandoneis, Senhor, nas tentações. Livra-nos de todo mal. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus. Graças a Deus, meus amigos. É assim, de oração em oração a gente vai se fortalecendo, se melhorando, não é? Aurindo as energias maravilhosas. E a lição de hoje, nós vamos aprender uma coisa muito forte, porque o título está escrito assim, no roteiro da fé. Essa é a lição proposta por nós, pela casa, para nós hoje, no livro Palavras de Vida Eterna, do Emmanuel, Psicografia do Chico. E esse título, no roteiro da fé, ele encontra eco no Evangelho de Lucas, capítulo 9, versículo 23, na seguinte fala de Jesus, olha só. Fala de Jesus, abre aspas. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Veja bem, olha só. Se alguém quer vir após mim, disse Jesus, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Gente do céu, que aviso, né? O Emmanuel vai dizer, esse é o aviso do Senhor, insofismável, siga-me. Esse convite para nossa alma. Já imaginou? Se a gente quiser realmente ser discípulo de Jesus, a gente tem que começar a negar a si mesmo. Não parece contraditório? Parece que eu vou perder minha identidade, perder quem eu sou realmente. Obviamente que não, né? Obviamente que não. Isso é um sentido para a gente abandonar aquilo que atrapalha, aquilo que nos escraviza a personalidade, aquilo que nos limita. E Jesus vem colocar em nós tantas coisas boas, né? A ponto dele dizer o seguinte: eu vou te dar vida e vida de verdade, vida em abundância. É exatamente isso que é a proposta de Jesus. Por isso, esse siga-me não seria uma regimentar, um proselitismo conquistador, apenas arregimentar discípulos sem qualquer, só apenas para fazer volume, né? Como dizem, fazer número. Esse siga-me, ele é muito profundo, porque você vê que o siga-me, ele está atrelado a um conjunto de coisas. Esse conjunto de coisas não é simplesmente como alguns dos nossos amigos, né? Eu creio que Jesus remiu meus pecados, estou salvo, estou quites com a justiça de Deus, posso seguir minha vida tranquilamente fazendo o que eu quiser. Mas quando a gente vai olhar para as falas do próprio Senhor Jesus, ele pede uma reiterada, uma continuada ação.
pegue a sua cruz de cada dia. Pegue a sua cruz de cada dia. Renuncie a si mesmo, negue-se a si mesmo. Aí sim, siga-me. Então, esse seguir Jesus, ele impõe que nós estejamos também nessa tarefa de transformação interior, porque a gente vai precisar se negar, precisar tirar algumas coisas que a gente se autoafirma, e vai precisar pegar a cruz do Cristo. A cruz do Cristo. Isso é complicado, né? Dá um nó na nossa cabeça. Pegar a cruz do Cristo é pesado demais para os nossos ombros, tão frágeis, nosso coração ainda tão sensível, né? Será que os nossos ombros são capazes de suportar uma cruz de Cristo? Olha, você bem, obviamente, certamente não. Uma cruz de Cristo, certamente não. Mas temos a nossa cruz. A espiritualidade nos garante que a nossa vida aqui na Terra, ela é perfeitamente ajustada, ela é completamente moldada às nossas necessidades. É como se a nossa cruz seja realmente perfeita a capacidade dos nossos ombros. Então, quando a gente diz a cruz do Cristo, não seria a cruz dele, né? Aquela cruz pesada que carregou a humanidade inteira e carrega ainda até hoje, vai carregar, porque ele diz que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos, até esse trabalho de transformação de todas as nossas almas. E ele também disse que nenhuma ovelha se perderá. Então ele está realmente imerso nesse compromisso com as nossas almas. Ele está todo voltado, todo direcionado para nesse trabalho de transformação da minha e da sua alma. Por isso aquelas pessoas que se dedicam realmente, que tomam essa atitude de ir, de ajudar Jesus, são extremamente beneficiadas. Não como um privilégio, obviamente, né? Mas sim como que a gente tivesse no fluxo natural de todo o movimento que acontece aqui. Porque nós estamos aqui exatamente para isso, para nossa transformação, como quer Jesus, né? Construir o reino de Deus no nosso coração. E o Emmanuel vai dizer, assim, primeiro que a gente não pode depositar toda essa esperança em pessoas falíveis, porque nós somos falíveis. Jesus é insubstituível, diz Emmanuel. Olha que coisa bonita. Jesus é insubstituível. Ele sim, até o próprio, né? O próprio texto bíblico vai dizer que ele é, olha só que linguagem evangélica, vamos dizer assim, do Novo Testamento, traduzindo o Velho Testamento, Paulo de Tarso, que era um homem das leis, né? Jesus Cristo, lá em Romanos, ele é o sumo sacerdote, ele é o nosso sumo sacerdote, como se fosse aquela autoridade eclesiástica máxima da nossa alma. Ele sim, aquele que liga, né? O pontífice que liga com a divindade, ele sim é o nosso sumo sacerdote máximo. Que bonito, né? Então a gente não deve trocar esse Jesus por nada. Ele é insubstituível, diz Emmanuel. E nesse roteiro da fé, a gente tem que entender que Jesus é parte importante desse processo, que os ensinamentos dele nos conduzirá por um caminho seguro. E, assim, quando a gente se propõe essa tarefa tão, vamos dizer assim, para nós é uma coisa meio pesada, porque, poxa, vou ter que carregar uma cruz, vou ter que carregar alguma coisa, um peso, isso é um peso para mim, meu Deus, o que é isso? E o Jesus falou assim, olha, se você quer carregar a minha cruz, na verdade você vai se sentir mais leve, porque o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Poxa, agora já melhorou, né? Parece que são ensinamentos contraditórios. Primeiro, carregar a cruz de um objeto pesado, aquilo que ele fez expressamente, ele fez simbolicamente, ele fez em toda a sua realidade, ele sentiu o peso nos seus ombros, realmente daquela maneira tosca nos seus ombros, mas também ele leva sobre si todas as nossas enfermidades, como diz o Velho Testamento, o profeta Isaías. Leva, assim, todas as nossas iniquidades. E nossa tarefa também é estar nesse processo. E você vê que a gente precisa estar totalmente também, não com medo dessa tarefa. Deus nunca demonstrou isso, né? Esse medo dessa tarefa. Da nossa maneira também. Por quê? Porque a gente sabe que a coisa vai acontecer dentro das nossas possibilidades. Se cair no nosso colo, como dizem por aí, né?
Então é porque nós temos capacidade de desenrolar, seja o que for. Senão, obviamente, a misericórdia divina não permitiria que esse mal batesse às portas da nossa vida. Por isso, o texto de Emmanuel, que a gente pede que a gente siga nesse roteiro de fé, a gente deve realmente buscar construir essa nossa felicidade renunciando a algumas coisas. O Emmanuel vai dizer essas bagatelas da estrada e suportar corajosamente as consequências dos atos de ontem, de hoje e procurar o nosso mestre divino. Você já pensou um dia no seu coração ficar tão leve que você consegue suportar os fatos do seu passado com uma maneira tranquila, um coração sereno? Olha só, que coisa boa. Que objetivo maravilhoso para a gente alcançar. Olhar para o nosso passado e aquilo ser motivo de paz. Olhar aquilo corajosamente, entender. Fiz, fazer o quê, né? Era com a informação que eu tinha, talvez eu não gostei muito do desfecho, do que eu fiz, da minha postura, mas espero não fazer de novo. Olhar com coragem, também com amor, sobretudo para nós mesmos, para o nosso passado. Aí sim, de posse com um passado que não nos prende mais, não é mais um peso, pelo contrário, nos ajuda, nos dá experiência para traçar agora caminhos mais seguros, já que nós temos experiências em algumas coisas que nos vão fazer mal, escolheremos melhor. E isso tem que nos dar coragem, nos dar ânimo. Aí a gente vai entrar nesse roteiro da fé. Esse roteiro da fé que a gente vai buscar essa nossa transformação. E uma expressão muito bonita, que eu também o Emmanuel vai usar, ele vai chamar de coragem de fé. Coragem da fé. A coragem da fé é uma associação. A nossa fé em Deus e a nossa coragem. Então, essa coragem da fé é algo assim tão importante que vai nos tornar assim, alguém de um potencial tão maravilhoso, porque você imagina uma pessoa sensível demais, uma pessoa cheia de traumas, presa ao passado, ela não é um trabalhador, vamos falar a verdade, ela não é um trabalhador um pouco aquém das suas possibilidades. Poxa, a pessoa poderia se dedicar mais, ela poderia doar mais do seu coração, mas ela fica acanhada. Quantos amigos nossos, pessoas boas, que você, poxa, essa pessoa tem um coração tão bom, mas ela se acha incapaz, ela acha que o passado dela pode comprometer o exercício da sua espiritualidade, ela acha que ela não é digna de ajudar as outras pessoas. E às vezes até isso não só para ajudar outras pessoas, até para ela levar uma vida saudável, uma vida normal, até para se relacionar com uma pessoa. Pô, será que eu tenho um companheiro, uma companheira digna de mim? Ou até quando conhece alguém, a pessoa acha que ela não se coloca para baixo, né, perante as outras pessoas. Isso acontece bastante. Mas o Emmanuel vai dizer que essa coragem de fé, nesse caminho, nesse roteiro que a gente vai estar vivendo, olha só, a gente tem que ter capacidade, adquirir capacidade, se a gente realmente tiver com isso no coração, de reconsiderar muitas coisas na nossa vida, de ter um sentimento de esperança. Você já precisou reconsiderar muita coisa na sua vida? Será que hoje, você e eu, nós precisamos ter esse sentimento de reconsideração, de esperança? Exatamente. Isso é um substrato desse coragem da fé. Será que a gente tem aqui, mesmo chorando, coragem de enxugar as nossas próprias lágrimas, diz Emmanuel, ao calor das consolações? Né? Olha isso. A gente tem capacidade de enxugar as nossas próprias lágrimas ao calor do calor que a gente vai produzir, o nosso próprio calor, fruto do nosso conhecimento, compreendendo e silenciando muitas vezes. Então, olha só, o calor do nosso conhecimento, o calor da nossa compreensão e muitas vezes silenciando, isso vai dar uma força que a gente vai ser capaz de enxugar as nossas próprias lágrimas. Isso não é bonito? Isso não é forte? Olha só como realmente viver como que Jesus nos pede é algo assim que transforma a nossa vida, transforma. Pessoa que era cabrunhada, pessoa que era cheia de traumas, de vícios, ela começa a se libertar daquilo, ela começa a fazer escolhas melhores, a vida começa a ter um colorido diferente, porque ela não está presa a tantas amarguras. E aí
Sabe aquele momento onde você está tão triste que você come uma coisa que você gosta e aquilo não tem sabor nenhum? O sabor é o mesmo da comida, né? Não mudou. A fórmula é a mesma, vamos dizer assim, a receita é a mesma, mas o seu paladar está estragado pelo seu coração. Assim também da mesma maneira, aquelas pessoas que estão no roteiro de fé, a vida é a mesma, mas agora a gente consegue enxergar, consegue sentir um sabor novo, consegue enxergar ângulos diferentes, visões diferentes, ver, enxergar as pessoas de uma maneira diferente. E a vida parece que começa a tomar um colorido, um sabor novo. Poxa, nossa, não é que isso é bom, isso é gostoso. Olha, estou me sentindo feliz. É um trabalho íntimo. Não é um trabalho exterior, é um trabalho íntimo. A espiritualidade nos garante, eles nos garantem, nós aqui no planeta Terra, mesmo nesse mundo de provas e expiações, já conseguimos ter esse prelúdio das alegrias celestes. A gente já consegue sentir coisas maravilhosas. Claro, não vamos comparar com as alegrias celestes, eles vão dizer, mas vocês já podem sentir, levam uma vida de paz, de tranquilidade, de bênção, mesmo diante das dificuldades. Essa é a proposta. Seguir no roteiro de fé é negar a si mesmo, pegar a sua cruz de cada dia, uma cruz de cada dia. Então, a cada dia vai ter alguma coisa para a gente carregar, vai ter alguma coisa para a gente entender, compreender, entender que é uma tarefa, que é um trabalho, que a gente vai precisar ser executado com esforço, com sacrifício. Aí sim, estaremos seguindo Jesus. Isso é lindo, é maravilhoso, não é, meus amigos? Esse evangelho precisa trabalhar o nosso coração, precisa de uma vez por todas tomarmos essa decisão. E no roteiro de fé, me permita dizer que não há mais espaço para julgamentos no sentido assim. Veja, olha como Jesus se comporta. Vocês se lembram do paralítico que Jesus curou? Vocês já ouviram falar dessa história, obviamente. E quando Jesus estava fazendo esse milagre na concepção cultural popular, mas nós sabemos que Jesus estava ali refazendo todo o seu perispírito, os tecidos do seu corpo físico, Jesus manipulando os fluidos, reconstruindo tudo aquilo de uma maneira ali tão rápida, com a sua força magnética, que parecia um verdadeiro milagre. Jesus curando aquele paralítico, ele disse uma coisa que surpreendeu todo mundo. Ele disse assim: os seus pecados estão perdoados. Ele tem poder para fazer isso, perdoar pecados, olha só. O próprio texto bíblico vai nos ensinar que um ato de bondade apaga uma multidão de pecados. O amor, ele transforma essa multidão de coisas erradas na nossa vida. E numa outra história, vocês se lembram também daquela mulher que seria apedrejada, a famosa mulher adúltera, né? Que o texto bíblico traz. E ela pergunta, Jesus pergunta, cadê os acusadores que estavam te condenando? Que eles tinham ido embora, né? Que Jesus havia conversado com eles, falado aquela célebre frase, aquele que não tiver a primeira pedra, aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. E aí, quando eles se partiram, Jesus perguntou, cadê aquelas pessoas que te acusavam? E ela, não sei se eles são eles, né? Aí Jesus falou assim, já que não tem ninguém te acusando, não é? Jesus disse assim, pois eu também não te condeno. Vá e não peques mais. Então, aquela pessoa que teria autoridade para condenar, ela, não é minha função condenar. Próprio, ele que reflete a imagem perfeita de Deus, ele não está aqui para condenar a gente. Ele está aqui para perdoar os nossos pecados, para nos sarar, para nos curar, para nos abençoar, para que a gente siga esse caminho de fé, não como um peso. Não vejam carregar a cruz nesse roteiro de fé como um peso, uma atividade penosa. Pelo contrário, de agora em diante a gente tem que ter essa ideia no nosso coração. Seguindo o roteiro de fé é realmente ter uma vida leve, abundante, vida de verdade. Não preso mais a traumas, problemas, vícios, dificuldades. Elas aparecerão. Elas ainda tirarão lágrimas do nosso rosto. Ainda a gente vai ver o nosso coração ser quebrado, despedaçado muitas vezes, e muitas vezes nós vamos reconstruir ele novamente. Mas
nós temos aurido, nós temos a capacidade de trazer, consolar através do calor do nosso conhecimento, da nossa esperança, da nossa reconstrução íntima. Nós temos esse poder, precisamos desenvolver esse poder. É isso que Jesus espera de nós, que a gente se fortaleça na fé. Por isso, meus amigos, de todo o coração, que a gente possa fazer como Jesus falou, né? Aqui nesse próprio, no próprio capítulo 9 do Evangelho de Lucas, que ele diz, Jesus vai dizer que aquele que coloca a mão do arado não olha mais para trás. Não olha mais para trás. Convido você a não olhar mais para trás. Aquele que já sentiu, pegou no horário do trabalho, não olhe mais para trás. Vamos seguir adiante. Eu agradeço com muito carinho a atenção de todos. Peço que nesse momento você, se possível, faça essa oração comigo e lembre daquelas pessoas que estão precisando, que estão necessitadas nesse momento dessa paz, dessa mensagem de alegria, de ânimo. Por isso eu convido você a fechar os olhos, se possível, se concentrar um pouquinho. Lembre, mentalize, envolve em luz todos os nossos amigos, familiares, aqueles que estão precisando de saúde, de sustentação, equilíbrio. Senhor Jesus, essa humanidade que pede, suplica pela tua misericórdia. Derrama, Senhor, a sua bênção, a sua força, a sua paz. Senhor Jesus, somos tão necessitados de ti. Abençoa a vida de cada um aqui que está conosco, a nossa casa, o nosso ambiente de trabalho. Senhor, muito obrigado por esses mentores maravilhosos que o Senhor nos coloca todos os dias da nossa vida. Esses amigos estão conosco, nos abençoando e sempre instruindo para que a gente não caia nos erros, torcendo e nos inspirando para que a gente vença, siga nesse roteiro de fé. Obrigado, Senhor, por essa lição de hoje, obrigado pelo carinho de todo mundo, obrigado por essa comunhão maravilhosa. Que esse evangelho sagrado, evangelho de luz, faça parte todos os dias da nossa vida. Debaixo da tua bênção, proteção, Senhor Jesus, Mãe Santíssima, pedimos licença para encerrar o nosso evangelho de hoje. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feito, Senhor, a tua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos abandoneis, Senhor, nas tentações, e livra-nos de todo mal, que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus, meus amigos. Muito obrigado. Um abração a todos.